falar um pouquinho sobre pH e acidificantes. Bom, primeiramente, o que é o pH? O pH, ele é o potencial hidrogeniônico das substâncias, tá? Então, olha só, o pH, ele tem essa escala aí que vocês estão vendo, que é a escala de pH. O 1 sendo o pH mais ácido, né, de todos, e o pH 14 sendo o pH mais alcalino de todos. Então, o que a gente sabe do pH é o quê? Todas as coisas, as estruturas biológicas, elas possuem um pH ideal, ou seja, tem um pH em que elas funcionam melhor. Então a gente sabe que existe bactérias, por exemplo, bactérias que não sobrevivem a determinados pHs. A gente sabe que planta, por exemplo, solo de planta tem o pH certo para cada tipo de planta, para cada tipo de solo que precisa. Então a planta precisa de ter um pH equilibrado. Assim como todo ser vivo. Se você tem um peixe, por exemplo, você sabe que o pH da água tem muita influência, pode até matar o peixinho de estimação. Agora o papai está trabalhando, tá bom? Então, o pH é uma coisa muito importante para tudo que é biológico. E no cabelo, o que acontece? O cabelo também possui uma faixa de pH ideal, em que ele funciona melhor. Ou seja, nessa faixa de pH ideal, o cabelo tem as suas cutículas fechadas, a cutícula fica no lugar e então o cabelo tende a ficar mais brilhante, ele tende a regular a elasticidade do cabelo, né, não ficando elástico, mantendo a elasticidade natural do fio. E o cabelo ele absorve melhor as substâncias, sejam tratamentos, ele reage melhor a tanto substâncias de tratamento quanto substâncias de químicas, como coloração, como descoloração, enfim, tudo isso. Se o cabelo está num meio muito alcalino, por exemplo, ele pode ter problema em pegar a cor, né, em agarrar o pigmento, e ele pode ter problema também em reagir ao tratamento, em ser realmente tratado. Então aqui a gente tem os pHs mais ácidos, os pHs mais alcalinos, a gente tem o pH neutro, que é o 7, que fica bem no meio, que ele não é nem ácido nem alcalino, ele é neutro, então que é representado geralmente pela água. E a gente tem o pH do cabelo, que ele vai de 4,5 até 5,5, que é onde ele está aqui, tá? Então aqui perto do pH 3 ali a gente tem os oxidantes, pH 4,5 a 5,5 os condicionadores, o shampoo um pouquinho mais, né, entre 6 e pode chegar até 8 o pH do shampoo. E aí a gente tem lá os mais alcalinos, a coloração que vai ali de 8 a 10, de 9 a 11, a descoloração um pouquinho mais, podendo chegar até 12, e o relaxamento podendo chegar, dependendo da substância que se usa para fazer o relaxamento, podendo chegar até o pH 14. Então tudo que a gente sai de 4,5 a 5,5 ali e vai ou ácido demais ou alcalino demais, pode dar problema no cabelo. Então a gente precisa sempre prestar atenção no pH das coisas que a gente está vendo, que a gente está usando, na verdade. O pH ele é muito importante, como eu disse, para absorver substâncias e para reação. Mas ele é principalmente importante a gente entender que tudo que a gente coloca no cabelo, então seja a água, seja o shampoo, seja alguns tipos de condicionadores e qualquer química principalmente, vai elevar esse pH do fio, vai trazer o pH aqui da onde ele está, do 4,5, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, do 4,5 até o 12, o 10, o 11 ali. Então mesmo a coloração tem essa ação de elevar o pH do fio. Até porque a gente precisa disso para conseguir dilatar a cutícula, para conseguir depositar pigmento ali, tá? Quando o pH sai do pH ideal, ele acaba deixando o cabelo mais elástico, pode deixar o cabelo até quebradiço e acaba, como a cutícula dilata, ele perde brilho, ele fica opaco. Então a gente precisa lembrar que o cabelo sempre precisa ser mantido no pH 4 ali mais ou menos, tá? Só que tudo que a gente usa é muito mais alcalino. Então como que a gente vai fazer para poder ter uma eficiência, né, para a gente conseguir trazer o pH de volta para o pH ácido sempre? A gente tem os acidificantes, olha aí. Então, com o acidificante, a gente consegue trazer o pH do cabelo para o pH ideal dele, fazendo ele funcionar como deveria. E a gente hoje já tem algumas substâncias e alguns produtos também que podem fazer esse trabalho de selamento da cutícula, né? E de reequilíbrio do pH. Entre eles está
aqui em cima o vinagre. Então o vinagre ele pode ser usado como um acidificante, aliás, muito eficiente o vinagre como acidificante. Ele tem um pH bem baixo, ali em torno de 3 a 4, 3 a 5, depende do vinagre. Já usei muito vinagre, tá, gente, em cabelo. Geralmente usava o de maçã, que ele é mais carregado, assim, ele é mais concentrado. Então eu sempre usei o vinagre de maçã. Depois saíram vários produtos. Existe também o pH da Capro, o pH Balancer da Capro, que é também muito conhecido no nosso mercado brasileiro. Mas enfim, qualquer acidificante. Como que faz para eu saber que o produto vai agir como um acidificante e vai conseguir regular o pH do fio? Quando ele tem um pH abaixo de 3, 3,5. Né? Então qualquer um desses aí ele vai ter um pH ali de 2,5, 3, máximo 3,5. 4 ele já não consegue trazer, porque quando a gente pensa naquela tabelinha do pH aqui, para a gente conseguir, por exemplo, trazer o cabelo que está em 7, 8, 9, trazer ele de volta para os 4,5, 5,5, se a gente põe 4, pH 4, pH 5, o que a gente faz? A gente traz do 9 aqui para o meio, para 6,5, 6. Então, para a gente trazer ele para onde ele precisa vir, o pH precisa estar aqui, entre 2 e 3, né? No máximo 3,5, para a gente conseguir trazer de longe, ele daqui até aqui. Então, é por isso que a gente precisa ter produtos tão ácidos para poder fazer o trabalho do acidificante. E aqui, alguns dos benefícios dos acidificantes, que é justamente o reequilíbrio do pH dos fios, né, fazendo com que ele trabalhe de acordo com a natureza dele, o selamento de cutículas, que eu já falei, trazendo, justamente por causa do selamento de cutículas, trazendo uma adesão melhor dos tratamentos. A gente consegue também fazer a eliminação de resíduos metálicos e halogênios com o acidificante, seja ele o vinagre, seja ele um acidificante industrial. E mais durabilidade da cor, obviamente. Por quê? Porque se o cabelo está no seu meio ideal, ele consegue segurar o pigmento mais tempo, ele consegue aderir esse pigmento mais tempo. Como a cutícula também está selada, ele não vai desbotar tanto, então ele vai desbotar bem menos, estando no pH ideal. Então a gente consegue uma durabilidade de cor muito melhor. E, obviamente, a prevenção de danos estruturais dos fios. Todos esses benefícios a gente consegue simplesmente por usar um acidificante num pós-química que a gente estiver fazendo e indicando para que a cliente use em casa. Né? A nossa cliente ela precisa usar alguns artifícios para manter o cabelo dela sempre bom. E um deles, um grande coringa, que independente do tipo de cabelo que ela tenha, ela precisa de reequilíbrio do pH, e vai usar um desses acidificantes para conseguir ter esse pH próximo do pH ideal do fio. Aliás, gente, quem mexe muito com cabelo cacheado, eu inclusive tenho uma vasta especialização em cabelo cacheado, uma das melhores coisas para você conseguir manter o cabelo cacheado definido, bonito e com o menor frizz possível, o uso do acidificante é o que eu mais indico, e as minhas clientes cacheadas adoram e acabam usando quase que sempre, justamente porque consegue deixar o cabelo no lugar. Óbvio, se o cabelo cacheado ele já tem uma estrutura diferente, uma estrutura irregular que precisa ser compensada com mais tratamento do que um cabelo liso, por exemplo. E uma das coisas que faz a estrutura do cabelo voltar a estar intacta, voltar para o seu natural, é justamente o pH do meio em que está o cabelo, que o acidificante vai conseguir trazer de volta para o natural. Então é isso, um abraço, sucesso sempre.